Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do TCC1 para o P9, Noite de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal no YouTube? Sim, professora. Os demais? Sim, professora. Ok. Então, gente, continuando, né, de onde a gente parou na aula passada, a gente está no material da aula 3, e ficamos, né, de eu explicar para vocês esse exemplo aqui. Por causa do horário, na semana passada não deu tempo, tá? Então, o que é que a gente quer, né, com esse exercício aqui, né? Essas aulas, como eu já havia dito, elas são sempre, né, com exemplos para estar trabalhando e forçando vocês a pensarem, né, em possíveis situações, em possíveis variáveis que irão poder estar influenciando, né, esses exemplos que a gente está trazendo e que são necessários ser observados para que a coleta de dados seja realizada e, consequentemente, né, ter um resultado eficaz ao final. E aí, eu trago para vocês este exemplo que diz o seguinte, né? Eu quero testar o efeito do consumo de uma dieta rica em proteínas que é administrada em crianças. E eu quero ver se essa dieta vai influenciar na altura deles na adolescência. E aí, como que a gente pode contornar as variações ao acaso neste exemplo? Lembrando, antes de eu explicar, né, propriamente dito, como que vai ser essa pesquisa, é bom lembrar que um desenho experimental, né, um bom desenho experimental ou uma boa metodologia, é a mesma coisa, vai minimizar as variações ao acaso, de forma a que a variação que vocês estão tentando testar possa ser mais facilmente detectada. Com isso, né, a gente traz que, tendo cuidado com a metodologia, com o desenvolvimento da metodologia, os resultados obtidos, né, os dados coletados vão ser mais fidedignos, contribuindo assim para uma pesquisa de fato, né, eficaz. Então, para eu trazer aqui para vocês esse exemplo, ele vai ser feito da seguinte forma, tá? A gente tem um estudo onde vão ser usadas 100 crianças. Deixa eu só. Pronto, eu vou pegar 100 crianças. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Aqui o Sim, Word. professora. Ok. 100 crianças de uma escola. Tá? E eu vou estudar essas crianças durante 10 anos. Sim, e essas crianças, inicialmente, todas elas com 5 anos de idade. Certo? Estão acompanhando por enquanto? Estão entendendo? Sim. Ok. Sim, professora. Então, eu vou pegar essas crianças e estudá-las de 10 anos. Quer dizer, durante 10 anos eu vou administrar uma dieta no almoço dessas crianças e, ao final, vou identificar se isso teve influência na altura delas. Ok? Ok, gente? Estão entendendo? Ok, professora. Preciso que vocês acompanhem aí o passo a passo, tá? Então, para a Sheila que chegou agora, a gente vai fazer um estudo onde eu vou
identificar se uma dieta X que está sendo administrada durante o almoço vai influenciar na altura. Eu vou pegar 100 crianças de uma escola, todas elas com 5 anos de idade, vou estudar durante 10 anos, ou seja, o estudo vai até elas completarem 15 anos, né, e vou identificar se essa dieta ela teve influência na altura dessas crianças. Agora eu quero que vocês me digam se essa pesquisa, essa coleta de dados está ok, ou se existem informações que não estão apresentadas aqui, né, se existem variáveis que precisam ser coletadas para que o trabalho, ao final, realmente, né, tenha sentido, tenha relevância, né, tenha resultados fidedignos. O que é que vocês acham? Hein, gente? Pessoal, Repita, professora, por favor. eu quero que vocês me digam se esse estudo está ok ou se existe alguma variável a mais que precisa ser coletada e que a gente ainda, que eu não observei, não coloquei aqui ainda. O que é que vocês acham? A altura já tem peso e idade. A idade também já tem, então peso. Como assim? Explique. Porque são, como a senhora informou, são 100 crianças em uma escola com 5 anos cada. Então, assim, vamos ver a parte nutricional de cada criança. Então, para isso, nós teremos que ver a altura da criança e, de imediato, o peso, para que no final dessa pesquisa avalie, vamos colocar assim, avalie se realmente essa parte da nutrição foi de acordo com cada criança. Acho mais ou menos isso. Não, tá meio confuso isso aí. Tem alguém que tem mais alguma sugestão? Professora, essa questão de durante 10 anos administrar uma dieta no almoço, será que seria relevante só o almoço, avaliar a questão do almoço? Né? Porque a proteína, a gente sabe que a proteína pode estar presente no café da manhã, no almoço, na janta, né? É parte principal da alimentação, assim como carboidrato. Não, essa dieta, quando eu falo essa dieta aqui, é que a pesquisa, né, vai estar administrando só o almoço, tá? Não estou dizendo que as crianças não vão, Sim. certo? Aqui, a única refeição que vai ser controlada pelo estudo vai ser o almoço. Mas o restante não vai ser controlado. Aí como é que vai fazer precisa ser, assim, ter veracidade, porque eles não vão acompanhar o café da manhã e nem a janta. Como é que eles podem dizer que a proteína vai realmente ajudar no crescimento da criança se eles não acompanham as outras? Acho que é isso. E eu não estou nem falando proteína, eu sei que está falando proteína aí, é a substância, né? A dieta, vamos dizer assim, a dieta É, a dieta, mas será que não Oi, Professora, também tem a parte, né? Porque são Tem o quê? 5 anos, são 10 anos para acompanhar essas crianças. Então, que seria a cada ano mudar a alimentação dessas crianças, mais ou menos isso? Não. Não, né? Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? Acho que vocês estão com sono? Bora pensar. A comida. Não entendi, Érica. Não, falei aqui. Foi Tá. com a senhora, não. Tá bom. Pode ser também a parte da origem nutricional da criança, a parte assim, sei lá, tipo financeira da criança, se essa criança vai estar desnutrida ou não. Aí vai ter que essa parte da avaliação. Então, vamos lá. Pelo que vocês falaram, né, juntando as duas coisas. Primeiro, eu falei que eram 100 crianças de uma escola. Eu disse se a escola ela era de classe social A, B ou C. Eu especifiquei se tinha se tinha todo tipo de classe social. Eu não falei nada disso,
tá? Só que esse ponto vai ser extremamente importante, tá? Então, classe social. Por quê? Porque a gente sabe, né, se o estudo fosse feito aqui no Brasil, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem, né, situações de muita gente que a única refeição que aquela pessoa tem no dia é a refeição que é dada na escola. Infelizmente, a gente tem essa realidade. Então, é lógico que, naturalmente, uma criança que só come uma vez ao dia, que no caso seria, né, essa dieta dada pelo estudo, e não tivesse as outras alimentações, então, naturalmente, isso iria influenciar no crescimento dela. Então, para contornar isso, o que é que a gente faz? Para evitar que o fator classe social influencie no meu estudo, né? Para saber, porque aí senão pode ser um fator de confusão, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Pode ser que o que influenciou no crescimento ou não das crianças tenha sido o fato dela só ter uma refeição no dia e não a dieta que você estava administrando, certo? Então, classe social, como que a gente contornaria isso? Deixaria a escola em tempo integral, tá? Então, as crianças, elas ficariam o dia todo na escola, aonde a escola administraria café da manhã, almoço e janta. Então, as 3 principais refeições do dia estariam sendo fornecidas para essas crianças, mesmo que só uma delas tivesse essa dieta, né, especial ali para ver se influencia ou não no crescimento. Mas todas as outras refeições estariam sendo dadas pela escola, o que tiraria a variação de não ter sido coletada a informação referente à classe social, e, consequentemente, a dieta iria ser um fator de confusão que iria, ou a dieta não, a quantidade de refeições seria um fator de confusão que iria influenciar no resultado da pesquisa, tá bom? Outra coisa que vocês não falaram, a questão genética ou pode ser hereditariedade. Como assim? Pessoas, né, filhas de pessoas mais baixas, tendem a ser mais baixas do que filhos de pessoas com quase 2 metros. Não é assim que funciona? Então, naturalmente, se eu pegar uma criança de 5 anos de idade, eu preciso medir a altura dela, tá? Naturalmente, quando ela tiver com 15 anos de idade, ela cresceu ou não referente a quando ela tinha 5? Hein, gente? Vocês têm a mesma altura de quando vocês tinham 5 anos de idade ou não? Não, não. Não, professora. Todo mundo cresceu, né? Então, isso é algo fisiológico, vai acontecer naturalmente. Só que como que eu posso identificar que aquele crescimento foi decorrente da natureza, né, fisiológico, ou que aquilo foi decorrente da dieta que eu administrei? Olha aí como é importante essa informação. Então, o que é que eu preciso fazer para esse estudo ser relevante? Eu preciso coletar o dado de altura dessas crianças e fazer um cálculo, tá? Hoje em dia já se existe cálculos para isso. Então, se mede alguns comprimentos de alguns ossos, né? Também pela altura dos pais, se tem uma estimativa de quanto de altura aquela criança, né, vai se tornar um adulto com quanto de altura. E aí, com essa estimativa, eu posso determinar posteriormente se aquela pessoa cresceu, ficou onde realmente a média que ela iria ficar, ou cresceu mais ou cresceu menos. Certo? Deu para entender? Sim, professora. Então, se eu não coletar essa informação, vou estudar 10 anos, gastar dinheiro, fazer um monte de coisa e no final não serviu para nada. Percebem? Outra coisa que tem uma certa relação com a questão da classe social, que é a parte de atividade física.
Então, quem tem uma classe social mais alta, né, tem condições de estar pagando uma escolinha, né, um professor para estar ali ajudando aqueles jovens a gastar energia, né, fazer as atividades tudinho e acompanhado, né, para fazer as atividades certas. Já quem não tem esse acompanhamento, quem não tem o dinheiro, né? Então, como a escola passou a ser integral, né, uma vez que a gente observou a necessidade da questão das alimentações, então a escola em tempo integral agora a gente pode deixar um horário as crianças, né, estudando, outro horário ela fazendo atividade física, né, que aí teria o acompanhamento correto. Então, vejam que a gente precisa identificar alguns pontos para que, no final, aquele resultado realmente seja um resultado efetivo e não algo por acaso, né? É algo que tinha um fator de confusão ali que você não identificou e aquele estudo não serviu para nada. Você perdeu tempo e dinheiro, né? E não serviu. Conseguiram compreender esse exemplo? Sim, professora. Oi, Camila. Entendi, sim. Ok, então. Então, voltando para cá, né, na aula passada eu falei sobre essa questão da estatística, e eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente está fazendo uma pesquisa, quando a gente vai coletar os dados, a gente tem o que a gente chama de N, tá? O N, vamos supor, é o número de pessoas que vão fazer parte da sua pesquisa. Um exemplo, se você for fazer, né, um trabalho com pessoas. Então, deixa eu abrir aqui. Aqui. Então, como que eu sei? Vamos supor que aqui fosse a minha população, né? 100%. E, dependendo do estudo, não dá para você pegar 100% das pessoas, né? 100%, seja lá do que você estiver estudando. E você precisa usar uma parte disso para poder fazer sua pesquisa, né? E utilizar aquela informação, né, como uma média para ser aplicada de forma geral. Então, vou colocar minha telinha aqui para vocês, tá? Vejam este gráfico. Eita, danos, quase quebrei meu celular. Então, vocês estão conseguindo ver esse gráfico aqui? Traz um pouquinho mais para cá, professora, mais aqui para isso aí. Pronto. Estão vendo aqui, né, que tem um gráfico e tem aqui em vermelho. Estão conseguindo ver aí em vermelho? Esse gráfico subindo. Sim, essa curva aí. Pronto, essa curva. Então, o que é que acontece? À medida que eu vou coletando, tá? Quando a gente não coloca na estatística, o que vai acontecendo? Vamos supor que aqui fosse e lógico que isso vai variar de acordo com o estudo. Vamos supor que aqui fosse 10, 50, 100, 2.000. Aí, quando chegou em 2.000, observem aqui a setinha, a partir daqui ela normalizou, tá? Minha mão não está muito reta, mas considerem que aqui fosse uma linha reta, tá? A partir daí. O que é que isso significa? Significa... Ai, meu braço. Significa que a partir daquele ponto, ali não vai mais sofrer influência se eu não disse que era até 2 ali, né? Nesse estudo aqui, de exemplo. Coletei dados de 10.000 pessoas, ou de 2.000 pessoas. A partir dali, a curva não mais subiu. Ela ficou ali em equilíbrio, né? Ela agora foi numa reta. Significa que a partir ali do 2.000, tanto faz eu coletar 5.000, 10.000, 1 bilhão, 1 trilhão, não importa. Sempre vai dar a mesma média, certo? E aí, a estatística vai justamente estar ajudando vocês a orientar quanto que vocês precisam coletar. Se eu estiver coletando enquanto a curva está subindo, então eu vou ter aí um resultado que não corresponde à realidade. Mas quando eu cheguei no ponto que normatizou e agora vai ficar reto, então eu
eu coleto, preciso coletar no mínimo isso aqui. Ah, eu vou coletar mais? Não precisa, tá? Você vai gastar tempo e dinheiro com isso. Dependendo do estudo, você pode até colocar mais para dizer que realmente era um número muito grande, ou seja, um N muito grande, mas não tem necessidade quando você aplica dessa forma. Então, a estatística vai estar ajudando isso. Eu não lembro qual é o nome do teste, tá? Estatístico que traz esse resultado, mas ele existe e vai ajudar a direcionar a pesquisa de vocês. No caso de pesquisas que envolverem, né, como vocês são da área da saúde, enfermagem, então que envolverem seres humanos, tá? Então, o N de vocês geralmente não é muito grande. Às vezes dá para você coletar todos os todas a população ali, vamos supor. Ah, vou fazer um estudo com os profissionais de enfermagem do Hospital X. Então, às vezes você consegue pegar 100%, tá? E aí a gente chega nos confound factors ou fatores de confusão, que eu tinha falado agora há pouco quando estava falando, mostrando para vocês o exemplo, né, da dieta, né, que vai influenciar, que eu vou avaliar se vai ou não influenciar na altura daquelas crianças que a gente começou a estudar. Então, neste caso aqui, você quer conhecer como a variável A afeta a variável B. Só que a variável C também afeta B. E você não observou que C também tinha influência sobre B. Então, isso, no caso C, vai ser o que a gente chama de confound factors ou fatores de confusão, tá? No caso, se você identificou que A afeta e que B também, e que C também afeta B, então você usou todas as variáveis que estavam tendo influência aqui. Aí, ok. Que foi o que a gente falou no exemplo agora há pouco, né, da dieta lá das crianças, certo? Então a gente precisa identificar quais são as variáveis que vão influenciar, porque a gente precisa coletá-las, tá? Para que o estudo não tenha fatores de confusão atuando e no final seu resultado tenha dado errado, né? Então, os professores experientes que vão participar da banca, né, que vão avaliar o trabalho de vocês, eles vão observar e vão dizer, ó, isso aqui que você está dizendo que A, né, teve influência de B, não tem nada a ver. Quem influenciou aqui nesse resultado que você mostrou foi outra coisa e que você não coletou. Ou seja, seu trabalho está errado. Vamos a um exemplo para ajudar a ilustrar melhor aí para vocês, tá? Vocês querem saber se em duas comunidades, né, com níveis diferentes de nutrientes, diferem no teor de açúcar do sangue deles. E aí vocês pegam, vamos supor aqui, uma pessoa vai lá, mede pela manhã a glicemia, viaja para um outro local, onde chega no fim da tarde e mede o teor de açúcar dessas pessoas, né? No sangue delas. E aí, quais outros fatores podem afetar o açúcar no sangue medidos? Vamos lá, trabalhar melhor esse exemplo. Estou aqui em João Pessoa, 6 para 7 horas da manhã, estou lá na praia, vou coletar a glicemia do pessoal. Terminei, organizei minhas coisas, peguei a estrada, fui bater em Patos. 5 horas de viagem. Cheguei lá depois do almoço. Organizei minhas coisas, coletei os dados da população de Patos. Conclusão da minha pesquisa: a população de Patos está toda diabética. E aí? Tá certo esse estudo? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Não pela questão dos horários. Porque o pessoal já pode ter se alimentado várias vezes, então isso aí vai alterar o nível de glicose. Então, o horário de coleta, né, está inadequado. Então, quando eu coletei aqui em João Pessoa, provavelmente, né, tem muita gente em jejum, então, ok. Já lá em Patos, a pessoa tomou café, foi trabalhar, se estressou, almoçou, para depois eu coletar, né? Então, foram o quê? 2 métodos
duas metodologias de coleta diferentes, porque uma eu coletei com as pessoas em jejum, já a outra, as pessoas já tinham feito várias alimentações. E aí eu não posso comparar isso. Eu tenho que comparar coletas de dados feitas da mesma forma, seguindo o mesmo parâmetro. Isso a gente vai ver hoje na aula também, daqui a pouco, que é o que a gente chama de réplicas, tá? Então, neste caso, como que eu poderia estar fazendo esse estudo? Eu poderia estar aqui em João Pessoa. Não, eu quero que vocês me digam como que eu poderia estar fazendo esse estudo. Vamos ver se vocês estão ligados. Tem gente? O que é que vocês me dizem, pessoal? Ninguém tem ideia? Professora, eu acho assim que o mesmo horário que eu deveria coletar aqui, se fosse 7 horas, 8 horas, eu deveria coletar lá. Mas tem que ser um horário mais cedo que as pessoas não se alimentem para poder não influenciar nos níveis de glicose no sangue. Porque a gente tem que fazer o exame da glicose em jejum, para dar certinho, entendeu? Entendi. O que mais? Alguém tem mais alguma sugestão? E eu nem sei se pode fazer assim avulso, porque tem vezes que você às vezes se alimenta tarde da noite, e você pode pegar uma pessoa que se alimentou de madrugada, ou então, não sei, sabe? Não, se você se alimentou hoje, não, eu me alimentei ontem à noite, mas não sabe a hora, entendeu? Aí eu não sei se daria certo também. Pode ser também, né? Com a mesma idade e sem fatores genéticos, né, professora, para o diabetes. Também pode ser. Não, isso aí você pode identificar no seu estudo. Entendi. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente precisaria ou todo mundo num dia só, um exemplo, eu faço a coleta aqui em João Pessoa e uma outra equipe faz lá em Patos, né? Ou então eu faço um dia em João Pessoa, outro dia faço em Patos. Só que aí não dá para ser mesmo horário. Por quê? Gente, vejam como às vezes são pequenos detalhes, mas que podem fazer uma grande diferença nos resultados da pesquisa de vocês. Exemplo, se a gente está em João Pessoa capital, né, tem hábitos um pouco diferentes de pessoas do interior. Então, aqui a gente costuma dormir mais tarde. Muitas vezes, por exemplo, profissão como a minha, né, de professor, a gente dá aula até 10 da noite. Agora que está na pandemia, a gente já está em casa, né? Mas se a gente estivesse na faculdade mesmo, então daqui que pegar essas coisas, organizar, sair de sala de aula, fosse para casa, chegasse em casa, tomasse um banho, se organizasse, fosse jantar, já era bem 11 horas da noite, certo? Dependendo de onde a pessoa mora, pode ser até mais próximo de meia-noite até. Já quem é do interior, né, a gente sabe que é uma realidade que as pessoas têm um hábito um pouco diferente, né? Elas dormem um pouco mais cedo, consequentemente, elas também acordam um pouco mais cedo, porque muitas dessas pessoas trabalham ainda, né, na área de roça, essas coisas. Então, se eu, vamos supor, padronizasse que fosse sempre 7 horas, aqui, para quem come até 11 horas da noite, beleza, ficaria ali em torno de 8 horas de jejum, que é o indicado, né, para alguns exames para exames de glicemia. Já se eu estou no interior, né, e coloquei 7 horas da manhã, pode ser que a pessoa tenha jantado 6 horas da noite, foi dormir 8 horas. Então, se ela jantou 6 horas da noite, ela já está ali para mais de 13 horas de jejum. Né? Então, pode ser que provavelmente ela vai estar tendendo a uma hipoglicemia, certo? Então, isso precisa ser avaliado também para não dar o resultado, né, errado. Então, qual seria o correto? Você ir no local, orientar as pessoas que fossem fazer parte do estudo, indicar elas que elas tivessem um jejum de 8 horas, tá? E aí aqui em João Pessoa, poderia fazer às 7,
em Patos, por exemplo, eu faria às 5 da manhã a coleta, tá? Então, eu preciso observar esses pequenos detalhes. Ok, deu para entender, pessoal? Pessoal, deu para entender? Alguma dúvida? Não, Deu professora. sim. Ok, então vamos para o próximo exemplo. Ok, professora. Então, esses efeitos, né, por menores que possam parecer, né, eles vão dificultar a interpretação do resultado e, consequentemente, dar um resultado errado. Como eu citei no início, que o resultado tinha sido toda a população de patos era diabética, mas não era um resultado correto, né, porque a coleta de dados foi feita logo após a refeição, e a gente sabe que, fisiologicamente, quando a gente ingere um alimento, os açúcares ali vão ficar no sangue, então eleva o nível de glicemia e depois isso vai baixando, né? Então, a gente estaria chegando à conclusão errada. Então, condições controladas e bom desenho experimental, ou seja, uma boa metodologia, ajuda a contornar esses problemas, né? A evitar que existam fatores de confusão na sua pesquisa e, consequentemente, você vai ter uma interpretação correta dos seus resultados. E aí vem a replicação, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Então, a replicação, ela implica em fazer o mesmo número de medições em sujeitos diferentes. São chamados réplicas ou unidades experimentais. Neste caso, vamos supor que a gente esteja medindo aí a altura das pessoas, certo? E aí, eu quero saber a média de altura dos alunos de enfermagem da Santa Emília de Rodar. Então, eu não sei quantos alunos tem não, tá, gente? Vou chutar aqui. Vamos supor que tivesse 500 alunos. Então, para eu saber a média de altura dos alunos, eu precisaria medir a altura dos 500? O que é que vocês acham? Pessoal? Respondam. Repita aí, professor, por favor. Para eu verificar a média de altura, né? No caso, meu público é quem? Minha população é quem? Os alunos de enfermagem da Santa Emília de Rodar. Eu precisaria coletar a altura de todos os alunos? Professor, falando em média, eu acredito que sim. Para poder fazer a média, tem que ser de todos, ou então do grupo específico, assim, uma quantidade de X, mas para fazer média, não sei, assim, pelos princípios da matemática, quando Aham. vai fazer média, tem que pegar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos, Uhum. aí faz a média. Vocês Acho lembram que eu falei agora há pouco da estatística e eu mostrei um gráficozinho para vocês? que sim, sim. Então, dependendo do nosso N, né, principalmente se é um N muito grande, a gente faz um cálculo que determina, né, na curvazinha onde ele vai normalizar ali. Então, não precisa coletar 100%, né? Vai ter um número X que vai ser representativo. Então, vamos supor que eu queira verificar, eu coloquei lá e vi que, ao invés de 500, né, que 50 alunos são suficientes. Verifiquei ali, peguei a forma aleatória, 50 alunos, 25 homens, 25 mulheres, e é o suficiente ali para minha coleta. Só que agora eu não quero mais só alunos de enfermagem, eu quero saber a média de altura dos alunos da Santa Emília. E aí eu vou continuar com aqueles mesmos 50, vamos supor que agora, somando tudo, dessem 1.000 alunos. Eu vou continuar com o mesmo N ou não? Já que minha população aumentou, o meu N aumenta ou permanece o mesmo? O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Professora, eu vou chutar, eu acho que sim. Aumenta, professora. Para poder fazer. Se é todos, entendeu? Tem que Então, pegar de outro também para poder fazer. Sim. no caso agora, vamos supor que 100 fosse suficiente, tá? Para 1.000 pessoas. Só que agora eu não quero
verificar a questão da altura de alunos da Santa Emília. Eu quero ver a média de altura da população, né, dos moradores do bairro da Torre, que é onde está a faculdade. Vamos supor que tivesse 10 mil pessoas. Eu usaria os mesmos 100? Não, porque não pode. E nem todo mundo está na faculdade estudando. Aí, como é que eu vou medir? Não, primeiro de tudo, eu quero ver a questão dos moradores do bairro da Torre. Os alunos da Santa Emília não são moradores, pode ter um ou outro, mas a maioria não são moradores do bairro da Torre. Então, esqueça os alunos da Santa Emília e pela quantidade, que agora é 10 mil pessoas, então vamos supor que 1.000 fosse suficiente. Tá? Se eu quiser saber para João Pessoa, como que eu faria? Eu usaria só 1.000 pessoas? Lembrando que João Pessoa tem um pouquinho mais de 800 mil pessoas. E aí? O que é que vocês acham? Como que a gente poderia coletar? Ia aumentar bastante, professora. Então, ia haver 1.800 mil pessoas. Mas eu preciso coletar em todos os bairros de João Pessoa? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Essa João Pessoa toda, ela é composta por bairros, então tem que ver. Mas lembre que existem pesquisas onde a gente pode estar utilizando a média, então a gente não precisa estar usando 100%. E aí, o que é que eu posso fazer? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, a questão de randomização, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, ao invés de pegar os 59 bairros que existem aqui em João Pessoa, eu vou pegar o quê? Eu vou sortear e vou coletar, vamos supor, a estatística me mostrou ali que 5 bairros eram suficientes. Em cada bairro, eu vou coletar 1.000 pessoas. Certo? Cada bairro desse é o que a gente chama de réplica. O que eu fizer no bairro A, eu vou fazer no bairro B, no bairro C, no bairro D e no bairro E. Certo? Se eu quero saber agora para Paraíba, como é que eu faço? Hein, gente? Vou pegar todos os municípios. Da mesma forma que fez de João Pessoa? Exatamente. Eu vejo quantos municípios. Agora eu não lembro se são 59 bairros em João Pessoa ou são 59 municípios na Paraíba. Agora eu não lembro. Bom, mas tem 59 no meio. Deixa eu ver aqui. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos supor que seja suficiente. São 60 bairros em João Pessoa. Vamos supor, e a gente tem na Paraíba 223 municípios. Pronto, está entre 59 e 60 bairros em João Pessoa e 223 municípios na Paraíba. Então, o que é que eu vou fazer? Vou sortear, vamos supor, 10 municípios. Em cada município, eu sorteio 5 bairros. Em cada bairro, eu vou pegar 1.000 pessoas. Ok? Se eu quiser saber a nível Brasil, a nível mundo, então eu vou fazendo esse esqueminha, tá? Eu precisei coletar 100%. No caso do mundo, a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas. Eu preciso coletar dados das 8 bilhões de pessoas para fazer um estudo com seres humanos no mundo? Não, né? Então, eu vou fazendo esse jogo, né, de identificar o mínimo que precisa ser coletado para o meu estudo ter relevância. Certinho? Deu para entender, gente? Eu entendi assim, professora. Digamos que João Pessoa tenha 10 bairros, né? 10 bairros. Aí eu sorteio de cada bairro, eu faço sorteio de 5, digamos. E de cada 5 desses bairros,
eu pego 1.000 pessoas de cada bairro. Isso. Digamos assim, estou dando um exemplo. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu falei. Então, pronto, é assim que eu estou entendendo, graças a Mas Deus. é assim Amém. mesmo. Então, vamos lá. Por que fazer réplicas? Né? Porque existe variação. Então, se o estudo, por exemplo, for feito com seres humanos, nós somos diferentes e iguais ao mesmo tempo, né? Então, nós somos iguais em diversas características, mas também somos diferentes em tantas outras. Então, a gente varia de idade, cada um tem uma idade, né? Mesmo que tem pessoas que tenham a mesma idade que você, mas você tem uma altura diferente, você tem um peso diferente, você tem tom de pele que são iguais a algumas pessoas, mas são diferentes de outras, né? Então, como eu disse, nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo em muitos aspectos. E aí, né, se eu pegar a questão de que eu estou vendo, vou fazer um estudo para identificar se homens e mulheres diferem na altura. Aí eu quero testar a hipótese de que eles não diferem, que homens e mulheres eles têm a mesma altura. E aí eu pego só um casal e determino a altura deles. Qual é o problema dessa pesquisa? Ei, gente, qual é o problema dessa pesquisa? Pessoal, acorda, tá cedo ainda, 7h17. Que eu não posso, professora, fazer um estudo com só duas pessoas e dizer que aquelas duas, generalizar, dizer que aquelas duas pessoas podem ter, por exemplo, dados semelhantes a outros. Todo mundo é diferente, todo mundo tem uma altura diferente. Tem homens que são mais baixos, homens que são mais altos, tem mulheres que são mais altas, outras são mais baixas. Uhum. Então, eu não tenho como tirar disso aí. Teria que ser um estudo com um quantitativo de pessoas maior. Entendeu? Então, homens diferem na altura entre eles, mulheres diferem na altura entre elas, homens e mulheres diferem na altura. É como eu disse, cada pessoa tem suas características individuais e que vão ter alteração, certo? Então, não posso pegar apenas um casal e tomar aquilo como verdade absoluta, né? Aí vamos supor que eu pegue um casal que tem a mesma altura. Aí minha hipótese foi aceitar, homens e mulheres realmente, não diferem na altura. Não, tá errado, certo? Por isso que é necessário ter cuidado quando a gente lê as informações, né? Lê artigos, para saber interpretar os resultados. Exemplo, né? Teve muita gente que pega, vamos supor, vou pegar uma pessoa que está com doença X. Aí eu pego o medicamento Y, dou para aquela pessoa ficou curada. Aí eu pego, digo que a pessoa ficou curada por causa daquela medicação. Tá certo isso? Não. Ela pode ter sido curada porque ela ia ficar curada. Né? Tem doenças, a gente sabe que tem doenças que evoluem naturalmente para a cura, né? O próprio organismo ele se encarrega ali sem utilização de medicamentos. Agora, na pandemia mesmo, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente interpreta algumas informações, e isso, né, por muitas pessoas não terem noção de conhecimento científico, começa a divulgar informações, mas informações equivocadas. Então, eu pegar, né, estudos aonde X pessoas, né, uma quantidade muito pequena de pessoas, utilizaram determinada medicação e a maioria daquelas pessoas não evoluíram para o óbito. Elas se curaram da Covid. E aí, o que é que acontece? Foi a medicação X, tomem a medicação X. Não, gente, já é natural da evolução da doença. A gente sabe que é uma porcentagem pequena, né, de pessoas que morrem. Estou dizendo porcentagem, tá? Não estou dizendo que o número absoluto, né, é pequeno. Não, só aqui no Brasil a gente já teve mais de 600 mil mortes. É um número muito alto de mortes. Mas para a quantidade de milhões de pessoas que se contaminaram, é uma porcentagem pequena. Estão entendendo a diferença, né? Então, saber interpretar esse tipo de informação é crucial. Oi. Professora, licença. Oi, Mônica. No caso dessa pandemia, né, que está no mundo inteiro, então a maneira da gente saber a quantidade X de pessoas que morreram, que foram contaminadas, a gente usa desse mesmo procedimento, não é isso?
Isso, lógico que não é 100%. Por quê? Aqui no Brasil mesmo tem muita gente que morreu de Covid e que não foi diagnosticada como morte por Covid, né? E no resto do mundo também. Então, muita gente morreu em casa, né? Principalmente em países mais pobres. Elas morreram sem nem sequer ter tido um diagnóstico, certo? Então, a gente... Mas para a gente ter a certeza, Hum. como é que a gente faz para ter a certeza da quantidade X de pessoas que morreram dessa doença? Não tem como ter. Não tem como ter. Certeza não tem. Já se sabe que tem uma subnotificação muito grande, principalmente daqueles médicos negacionistas, onde não, principalmente no início, que diagnosticavam errado. Então, a gente tem uma doença chamada MERS, que é de um grupo de coronavírus também, que é mais comum, né, de acontecer, a taxa de mortalidade é bem menor, e que a incidência dela era bem pequena. E aí, o que é que aconteceu ano passado? Muitos médicos diagnosticaram o paciente como morte por MERS e não por Covid. Aí, de repente, teve um aumento do número 1000% de mortes por MERS. Não, não foi, era Covid, foram diagnosticados errado, certo? Então, por isso que eu estou dizendo, não tem como a gente Então, saber quer dizer que eles 100%. usaram desse procedimento, né, para saber que não houve, né? Como é que é? Eles usaram desse mesmo procedimento para poder saber, né, que não houve morte total só de Covid, aquela quantidade, para ele poder ser, como é que se diz? Eu não estou sabendo me expressar. Me ajude aí. É o seguinte, se sabe que a gente não está tendo um surto de MERS, e sim uma pandemia de Covid. Então, não tinha sentido ter esse número elevado de mortes por MERS, entendeu? Então, sabe-se que, ao analisar os resultados, né, os dados epidemiológicos das doenças do ano de 2020, quando vai ver aquelas relacionadas a doenças respiratórias, a gente vê que houve um crescimento muito grande de mortes por doenças que, na verdade, foram causadas por mortes causadas por Covid, mas que foram diagnosticadas errada. Entendeu? Obrigada, prof. Só que aí eu não posso colocar no papel, fulano morreu, é certeza que ele morreu por Covid e não por MERS. Não, pode ter tido um caso ou outro de MERS, mas não foi o número tão alto, né, do que foi colocado ali no papel, certo? Em Minas Gerais mesmo, teve um crescimento absurdo e que não é representativo da realidade. Por isso que... Teve pessoas que morreram e foi denominado Covid, né? Muita gente morreu de coração, de um AVC e Sim, Mônica, mas você sabe que Covid também é uma doença que afeta tanto a parte vascular, neurológica e cardíaca, né? A Covid não é uma doença exclusivamente respiratória, certo? Certo. Então, precisa ter cuidado aí com essas afirmações. Sim, tiveram muitas pessoas que morreram, inclusive pós-Covid, em decorrência da doença. Pessoas que depois de meses de curado, por problemas cardíacos, vasculares, devido à Covid, elas acabaram vindo a óbito, certo? Correto. Então, no caso da replicação, né, nesse exemplo que a gente estava usando de um casal, então no lugar de 1 eu pego 10, aí já fica melhor. Aí a gente precisa saber qual é o total, né, para poder estar verificando qual seria o número mínimo necessário para chegar, vamos dizer assim, ao razoável de coletas. Então, trabalhar com réplicas é uma forma de gerir a variação interindividual. Quanto maior o número de réplicas, maior a nossa confiança de que a diferença não é devido ao acaso, né? E sim, realmente, porque você coletou ali e viu que a diferença é aquela mesmo e pronto. Então, lembrem-se que a estatística ela deve ser pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados. Isso é extremamente importante para vocês, certo?
E aí a gente chega no outro ponto, que é a randomização. Vocês já ouviram falar nesse termo? Não, nunca ouvi. Não? Algum de vocês já jogou videogame na vida? Ouviu alguém jogando videogame? Meu sobrinho que era viciado nisso. Não, mas todo mundo conhece, né? Videogame? Videogame a gente conhece, claro, todo mundo conhece, né? Então, o que é que a gente faz com um bichinho desse aqui? Né? A gente pega um controlezinho e tem jogos de vários tipos, inclusive jogos de luta, tá? Acho que mesmo quem nunca jogou já ouviu falar de Mortal Kombat, Street Fighter, né? Tem Tekken, entre outros jogos de luta que existem. E aí, o que é que acontece nesses joguinhos, né? A gente vai lá, vamos supor que você, né, esteja sozinho, não tem ninguém para jogar com você, e aí você vai e escolhe o seu jogador, né? Você vai lutar, e você tem a opção de escolher o seu adversário. Ou então, o que é que você pode fazer? Você pode colocar para o próprio, né, videogame ali, ou computador, e escolher por você, certo? E aí ele fica girando lá de forma aleatória, ou seja, forma randomizada, tá? Ou random, ele vai escolher por você ali seu adversário, certo? Durante as pesquisas, pode-se utilizar a randomização, tá? Mas como tudo que a gente está falando aqui, isso vai variar de cada estudo, tá? Então, vão existir pesquisas onde a randomização vai ser importante, como coleta de dados, já vai existir outros estudos onde não pode ter a randomização. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Vamos supor que eu quero ver quem vai ganhar as próximas eleições para governador. E aí, como candidatos, eu tenho Pelé e Jô Soares, né? Como já dizia a bela frase, né? Pelé calado é um poeta, né? Porque fala muita besteira, contribuiu muito no futebol, mas em outras áreas, né? Ele não tem lá grandes contribuições ou conhecimento. Já Jô Soares é uma pessoa, né, que entende de economia, de saúde, de segurança, de artes, de cultura, então ele sabe discutir sobre diversos aspectos. Considerando apenas isso, né, a melhor escolha seria Jô Soares. Por mais que o brasileiro ache que ele foi jogador de futebol, pronto, essa é a melhor escolha. Né? Tem gente que não tem muito senso crítico, né, do que é melhor e o pior. Lógico que eu não estou considerando que uma pessoa com menos experiência ou menos estudo não tenha uma qualidade de gestão melhor, certo? Não é isso que eu estou falando. Até porque você pode ter muito conhecimento de muitas áreas e ser extremamente corrupto, né? E não servir ali para a sua função. Mas é lógico também que se eu tenho uma pessoa mais capacitada, né, uma pessoa que tem mais conhecimento de diversas áreas, uma pessoa que pode contribuir, discutir, avaliar situações, se ela tem mais conhecimento, isso teoricamente, né, vai ser mais favorável para ela. E aí o que é que eu faço? Eu pego a lista telefônica da Paraíba e vou definir, né, que minha coleta de dados vai ser para cada número par que tiver na primeira página, primeiro nome de cada página par, certo? Então foi esse critério que eu determinei. Aí a gente tem, como eu disse, dependendo do estudo, problemas que não podem utilizar a randomização. Lembra que eu falei agora há pouco, né, da questão da altura, e aí eu pegar tantos bairros em João Pessoa, tantas cidades na Paraíba, fazendo um sorteio, né, ou seja, de forma aleatória. Lembra que eu falei isso? Então, isso eu estava falando da randomização. Já aqui, né, vamos avaliar o porquê que a randomização não poderia, né, não seria interessante, vamos dizer assim.
Primeiro de tudo, vamos supor que eu esteja pegando apenas a lista telefônica de Campina Grande. Os eleitores de Campinas são representativos do Estado, ou seja, quem ganhasse em Campina é quem vai ganhar no Estado da Paraíba. O que vocês acham? Hein, gente? Não, professora. Não, só que o eleitorado de Campina Grande seja diferente, né, de uma pessoa. Então, isso só poderia ser verdade, né, de que o eleitorado de Campina fosse representativo no Estado, se eles correspondessem a 51% do colegiado e que todo mundo votasse no mesmo candidato. Então, eu poderia dizer, Campina Grande, realmente, quem ganhar em Campina Grande é quem vai ganhar no Estado da Paraíba, certo? E não é o que acontece. Inclusive, né, é uma coisa interessante que acontece, quem ganharia, quando tem as pesquisas, né, de intenção de voto, o candidato que quem é daqui de uma pessoa votaria, geralmente não é o candidato que o pessoal de Campina vota. Eu acho bem interessante isso, principalmente se tiver, né, os Cunha Lima envolvidos, aí é que os campinenses ficam tudo doido, tem que votar nos Cunha Lima, né? Mesmo sendo corrupto, alguns, né? Já tendo sido caçado, perdido mandato, sendo processado, tudinho, mas o povo lá veste a camisa dos Cunha Lima com gosto. Então, a gente não poderia, né, utilizar o parâmetro dos eleitores de Campina Grande com eles sendo, de fato, representativos do Estado da Paraíba. Outra coisa, quem tem telefone tem as mesmas preferências de quem não tem. Lembrando que a gente vive num país, né, que estava em desenvolvimento, agora está caindo ladeira abaixo de cabeça. Num estado que já não era nenhuma referência, né, em questão financeira. A gente é um estado pobre e que, né, piorando cada vez mais, e que tem pessoas aqui na Paraíba que não tem nem energia elétrica, quanto mais telefone em casa. Né? Então, eu não posso dizer que uma pessoa que tem condições de ter uma casa, que tem um telefone, tem a mesma opinião de quem não tem nem energia. Ok? Outra coisa, quem está em casa vota da mesma maneira em quem trabalha fora de casa? Ou seja, se eu pegar aquela pessoa, vamos supor que eu ligasse entre 2 e 3 horas da tarde, que quem trabalha de manhã para tarde já tinha, né, ainda não tinha chegado em casa, e quem trabalhasse de tarde para noite já tinha saído para trabalhar. Então, a pessoa que está em casa, que trabalha em casa, né, que não vê caos urbano, segurança caótica, as ruas esburacadas, o transporte público cai nos pedaços, as calçadas destruídas, né? Quem não vivencia isso tem a mesma opinião de quem vivencia isso? O que é que vocês acham? Não, jamais tem não. Né? Tem não, porque você está vendo o que está acontecendo. Exatamente. Dentro de casa. Exatamente. Então, por exemplo, vai que é um candidato à reeleição, né? Então, se é um candidato à reeleição, para você votar novamente nele, ele tem que ter contribuído com alguma coisa, né? Então, se eu vi, realmente ele melhorou isso, aquilo outro, então tá fazendo uma boa gestão, né? Vou votar nele de novo. Mas se for justamente o oposto, ele não fez nada do que prometeu, tá tudo pior, né? Pelo contrário, tá muito ruim, cheio de escândalo, não sei o quê, a cidade tá um caos, então não vou votar nele. Só que quem fica em casa não vê isso, né? Às vezes só assiste televisão e a gente sabe que existem muitas emissoras que manipulam, né? Mostram só aquilo que lhes convém. Se você não tem a autocrítica, se você não busca as informações em outras fontes, se você fica ali, né, no cabresto apenas, então acaba, né, sendo manipulado. Então, a gente precisa, né, fazer um outro estudo para que isso aqui fosse realmente efetivo. E a randomização, né, não seria o ideal, tá bom?
Agora vamos a um outro exemplo onde a randomização poderia ser utilizada. Então, vamos supor que eu quero fazer a contagem de parasitas no sangue de uma ave que transmite doença para nós, seres humanos. Aí eu chego lá no laboratório, né? Dormi bem à noite, tomei meu café, me arrumei e tal, fui para o trabalho. Cheguei 8 horas da manhã. No início, então, né, que eu estou ali no microscópio, avaliando ali aquele sangue, estou muito entusiasmada. Só que eu passei 5 horas na mesma amostra. Então, eu já estou vendo até o unicórnio ali passando, né? Minha vista já está embaraçada, minhas costas já estão doendo. Então, por isso, né, acaba fazendo com que aquele resultado não seja, né, o ideal. As próximas coletas que eu iria fazer, análises, né, que eu iria fazer naquele dia. Então, eu pego isso aqui, ó, gente. Vou mostrar para vocês. Vocês lembram o que é placa de Petri? É uma plaquinha de vidro redonda, tá? Onde a gente coloca as amostras biológicas ali para fazer análise no microscópio, na lupa, certo? E ela é redondinha, né? Como eu falei. Só que existe um outro tipo de placa, eu sempre esqueço o nome dela, de vidraria, que ela é tipo uma placa de Petri, só que ela é quadradinha e ela é toda dividida. Dessa forma aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. E aí, o que é que eu faço? Vamos supor que eu tivesse 50 ml de sangue da ave lá, né, de material para analisar. Então, nesse caso aqui, eu passei 5 horas analisando esses 50 ml. Só que a gente não já viu que a estatística, né, ela ajuda a gente a determinar que em alguns casos não precisa estar analisando tudo, né? Eu posso usar ali apenas uma parte, né? Ou seja, uma amostra daquele todo que eu tenho. E aí, vamos supor, tá aqui meu esqueminha. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui meu esqueminha, tá? Minha plaquinha. E aí eu dividi ela, né? Eu sinalizei 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, certo? Aqui. Ó, eu nomeei elas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. E aí, o que é que eu faço? De forma aleatória, eu fiz um sorteio que me deu aí essas... Aqui, ó. Me deu essas opções, certo? E aí eu vou pintar aqui para vocês só para usar. Então, no sorteio, caiu para eu analisar o material da 2C, da 3D, da 4A e da 2B. Então, pronto. O que está pintadinho aqui seria, a estatística me mostrou que só 4 quadradinhos seriam suficientes. E aí, eu tenho aí só esses para analisar, certo? Ou seja, eu estou otimizando o meu tempo, tá? E aí eu não perderia tanto tempo fazendo ali a análise daquela amostra, porque seria, né, desperdício. Então, eu otimizei ali. Ok, alguma dúvida? Eu faria o mesmo, professora, para facilitar meu trabalho. Então, mas aí tem que saber quais circunstâncias que a gente pode ou não utilizar a randomização. Nesse caso, né, a gente pode utilizar, e aí a estatística vai determinar quanto, né, que seria suficiente ali para eu estar analisando. E aí, a gente tem a questão 3 da atividade 3, tá? Como eu quero coletar os meus dados? Então, vocês vão coletar os dados de vocês como? Vai ser através de uma entrevista, vai ser através de um questionário, vai ser um estudo observacional, né? Vai ser através de uma ficha
que é o instrumento de coleta, onde vocês vão estar coletando ali as informações. Se for uma pesquisa bibliográfica, vocês vão coletar os dados em artigos, em livros, quais são as plataformas de pesquisa que vocês vão utilizar, certo? Então, precisa estar tudo informado aí nessa questão 3 da atividade 3. Ainda na randomização, trazendo um outro exemplo para que vocês identifiquem que não dá para usar neste caso, tá? Então, você quer saber qual é o efeito da qualidade alimentar na velocidade de atletas de atletismo. Eu quero testar uma dieta e quero identificar se essa dieta vai fazer com que os atletas eles aumentem seu rendimento. Vamos supor que, inicialmente, eu vou fazer a randomização. E aí, eu distribuí ao acaso os atletas pelos 3 tipos de alimentação que eu tinha disponíveis, tá? Então, eu tenho dieta A, B e C. Peguei meus atletas e distribuí de forma aleatória, né? Eles ali por essas 3 dietas. Só que aí você parou para pensar e observou, né, que a velocidade dos atletas varia com a idade. E aí, como que faz o experimento para levar isso em consideração? Então, vamos supor o seguinte, né? A gente sabe que, de acordo com a idade da pessoa, o rendimento pode aumentar ou diminuir, isso é fato, né? E cada esporte vai ter uma variação. No caso aqui, a gente está falando do atletismo. Então, vamos lá. Eu pego, bloqueio a idade dessas pessoas. E aí eu tinha atletas com 3 idades diferentes, né? 3 tipos de idades ali para o meu estudo. Eu tinha atletas novos, que eram aqueles com 15 anos de idade, que ainda estão, né, no seu desenvolvimento ósseo-muscular, fisiológico ali, né? Então, eles não atingiram o seu auge para o atletismo, para a corrida, né? Eles não atingiram ainda o seu auge de rendimento. Aí a gente tem o segundo bloco, que são atletas com idade média, 25 anos. Para o atletismo, 25 anos ali é o máximo, é o auge. É lógico que eu estou considerando a maioria dos atletas, tá? Não estou falando do Bolt. O Bolt é uma exceção. É um desvio padrão. Então, 25 anos, ele está ali no seu auge osteomuscular, né, para este esporte. E já o grupo 3 são atletas sêniores, que a gente tem ali pessoas que já começaram a perder, né, um pouco do seu rendimento. Se a gente levar em consideração a randomização, não levando em consideração a idade, o que é que a gente vai ter? Vai ter o seguinte: pessoas, né, em cada uma das dietas, só que eu não sei se essa pessoa tem 15, 25 ou 35 anos. Então, vamos supor que na dieta A eu tenha 2 pessoas com 25 anos. Aqui eu tenho 2 com 15 e aqui 2 com 35. Então, naturalmente, quem está no grupo da dieta A, ela vai apresentar como resultado um maior rendimento. Por quê? Porque eu tenho 2 atletas que estão no auge do seu rendimento. Então, não é que foi a dieta A que influenciou, foi a idade deles, tá? E aí vem aquela questão de fatores de confusão, né, de variáveis que precisam ser identificadas, que a gente tinha falado já na aula de hoje. E aí, a gente tem o estudo agora correto, né, sem utilizar a randomização para a idade. E aí, eu tenho, vamos supor, pessoas com 15 anos, pessoas com 25, pessoas com 35. Eu posso usar a randomização aqui como? Vamos supor, eu tenho 50 pessoas com 35 anos e vou sortear 10 para fazer parte do estudo. Aí tudo bem, certo? Mas aí eu preciso ter um representante de cada idade em cada dieta, certo? E nesse estudo eu ainda posso identificar mais coisa. Exemplo, eu posso ver que a dieta B é a melhor para os jovens de 15 anos, que a dieta C é melhor para os de 25 e que a dieta A é melhor para os de 35, por exemplo.
ok? E aí a gente chega no outro ponto, que é a calibração. Já ouviram falar disso? Hein, gente? Já ouviram falar de calibração? É assim, professora. O que seria a calibração? Não, no caso é dependendo dos aparelhos, tipo esfigmomômetro. E regular, tem que calibrar, porque às vezes com o tempo de uso ele fica, não dá exatamente. Então, como foi dito, calibração, ela é extremamente importante, tá? Então, não acredite nos aparelhos, calibre, tá? Então, desde aparelhos de pH, balança, fita métrica, kit para medir glicemia, metais, amostras de água e tantos outros materiais e equipamentos, né, que precisam de calibração, tá? Então, vamos supor, eu pego 1 quilo de chumbo, botei ali na balança. Se aquela balança me der 900 gramas, 1,2 kg, então ela deu um valor errado, né? Então ela está descalibrada. Então, calibração é você dar um valor conhecido e aquele aparelho ter que dar aquela informação. Se não der, ele está descalibrado. Kits para medir glicemia, por exemplo, costuma ser usado, né? Lógico, um dos tipos que eu vou falar aqui. Eles costumam ser usados de forma errada. Como assim? Vocês sabem que e aí, como eu estou dizendo, depende do tipo do aparelho, tá? Mas eu estou falando daqueles que vêm numa caixinha, que a gente vai tirando as fitinhas, tá? E aí, essas fitinhas, né, dentro da caixa, geralmente vem uma fita teste, certo? E essa fita teste é justamente para calibrar aquela caixinha, né, aquele lote, tudinho. E aí, o que é que acontece? Toda vez que a gente abrir uma caixinha, que for usar as fitas daquela caixinha, a gente precisa tá, a gente precisa calibrar, Dá tá? uma Então, calibrada boa. oi? Tá ok, Dá uma Mônica? calibrada boa. E aí eu preciso colocar aquela fitinha teste, e essa fitinha teste vai me dar ali o parâmetro, e aí eu posso usar, né, as fitas daquela caixa. E aí o que é que acontece de errado? Muitas pessoas, vamos supor, tem um evento, né, vou usar 500 fitinhas naquele dia, vou usar várias caixinhas daquela. Aí eu pego, usei a primeira que eu vou usar no dia, eu vou e calibro. Aí acabou aquela, aí eu vou usar a segunda. Só que aí eu não calibro mais. Aí eu utilizo a terceira, também não calibrei. Isso é errado. Então, toda vez que for usar uma caixinha nova, tá? Você precisa calibrar, tá? Ou então, eu usei fitinhas da caixinha X, ela não acabou ainda, né? Aí eu calibrei, usei algumas. Aí peguei uma de outra caixinha. Então, eu preciso calibrar. Voltei para aquela, eu preciso calibrar para aquela novamente, certo? Então, toda vez que eu for utilizar uma, eu preciso estar calibrando. Então, calibração é a verificação de uma medida de um aparelho usando como padrão uma amostra com valor conhecido, né? Então, tem a fitinha teste para isso, para medir pH. Na balança, tem para você botar um peso que se tem já o conhecimento daquele peso e assim por diante. Então, calibre os instrumentos de medida para eliminar fatores de confusão. Então, pode ser que o resultado do seu trabalho esteja dando um X, mas na verdade o resultado é Y. O seu aparelho que você utilizou que está errado e aí te deu uma resposta errada, certo? E por isso que é importante sempre ter cuidado no padrão de qualidade, né, da coleta dos seus dados. E quando utilizar equipamentos, calibrar eles, né, para que vocês realmente tenham o resultado correto. Então, Então, quer dizer que cada frasquinho daquele que tem as fitinhas, cada frasquinho que a gente for usar, tem né, que calibrar. tem que calibrar primeiro com a fitinha para poder dar um resultado, né? O certo é isso. Então, calibre para ter certeza da exatidão e precisão. Se a gente estivesse fazendo um comparativo com um alvo, a gente teria que ele deveria, né, estar no centro do alvo, né, exato e preciso, e não espalhado ou concentrado em outros pontos, certo? Inclusive, na aula que eu dei hoje de manhã, teve uma aluna até que falou que tinha um paciente que ela já trabalha, né, na área,
E aí chegou um paciente com equipamento que fica, né, constantemente medindo a glicemia do paciente. E aquele equipamento estava defeituoso, estava marcando 130, só que quando ele foi no hospital, estava 200 e pouco a taxa de glicêmica daquela pessoa, né? Então, dependendo do erro, da falha ali do equipamento, pode ser tão grave que a pessoa, né, esteja achando que está bem, quando na verdade não está, e aí quando vem, né, ter algum sintoma, alguma coisa, já pode ser tarde devido ao tempo que ela passou, né, com aquelas taxas alteradas. E aí a gente tem a questão da variabilidade intraobservador, que é a imprecisão ou inexatidão introduzida pelo erro humano, né? E aí é necessário se pensar em soluções. Então, muitas vezes, gente, a gente tem situações onde a coleta de dados ela precisa ser realizada por uma única pessoa, tá? Para que não haja influência de situações de várias pessoas estejam coletando e a perspectiva daquelas pessoas serem diferentes e, consequentemente, dar um resultado errado. Então, uma única pessoa coletando ali naquela situação, né, ela daria sempre teria o mesmo padrão para todo mundo. É a mesma questão do que eu falei, né, de você usar equipamentos, né, utilizar a mesma marca, modelo, para evitar, né, que exista esse tipo de variação. E aí, na variabilidade interespecífica, usando como exemplo aqui um concurso de beleza. Eu pego 5 homens aleatórios pelo mundo, né, e vou escolher dentre essas 3 mulheres, qual delas, né, que é apenas uma, qual delas é a mais bela. Dependendo da origem do homem, né, ele pode dizer que é a da esquerda, que é a do centro, que é a da direita, ou então que não é nenhuma delas. Né? Então, depende muito da questão cultural dele. Só que a gente sabe que existe, né, padrões aí, concursos de beleza, Miss Brasil, Miss Universo, né, onde a gente vai estar, né, os jurados lá vão estar avaliando. Só que aí, como determinar qual é a mulher mais bela? Eu acabei de dar um exemplo que, dependendo da origem, né, do jurado ali, vai ter influência. Então, o que é que foi feito para contornar essa situação? Foi criado um padrão, ou seja, foi criado um protocolo, né, que neste caso específico é uma ficha de avaliação, onde as mulheres que estão participando ali daquele concurso, elas vão ser avaliadas e dado uma nota, né, de acordo com aqueles parâmetros que vão estar ali, certo? E isso é uma coisa tão pessoal nessa questão de beleza que às vezes você olha assim, você diz, eu conheço pessoa muito mais bonita do que aquela que ganhou o Miss Universo, por exemplo. Ou então a que ganhou o terceiro lugar, você acha muito mais bonita do que a que ganhou o primeiro. Por quê? Porque isso é muito individual, essa questão da beleza. Ou mesmo até às vezes você tem uma pessoa que externamente, né, sua aparência, ela é linda, é uma pessoa muito bela. Só que aí você conhece aquela pessoa. Você sabe do caráter dela, que aquela pessoa tem um caráter horrível, né? Uma pessoa antiética, uma pessoa grossa, estúpida, uma pessoa totalmente errada, vamos dizer assim. E aí, por mais que aquela pessoa seja bonita, você não consegue mais enxergar a beleza externa dela, porque você conhece o caráter dela. Isso acontece às vezes. Então, a variabilidade interobservador é o erro originado pelo fato de vários observadores coletarem os dados, né? E aí, como eu falei, são criados protocolos para que todos sigam aquelas orientações e, consequentemente, né, contorne as possibilidades ali de possíveis erros ou variações devido à coleta de dados ter sido realizada por outra pessoa. Né? Então, como eu disse, cria-se protocolos. Um exemplo, vamos supor que eu tenha mais de uma pessoa ali no laboratório analisando amostras, e aí você pega, você vai lá e numa amostra, né, do mesmo tamanho, você passa 5 horas ou 4 horas avaliando aquela amostra. Compensação, tem outra pessoa da sua equipe que faz em 1 hora.
Então, vai ter uma discrepância muito grande de resultado, porque o que você olha em 4 horas, você não olha em uma, não é? E aí, o que é que se faz? Como eu disse, cria-se protocolos, né? A enfermagem tem muitos protocolos, então, o protocolo de cirurgia segura, né? Os 9 certos, entre outros, né? Protocolos de UTI, não sei o quê, que são seguidos para que todo mundo siga a risca, no mínimo aquilo, tá? Então, existem as diretrizes, né, dos serviços de saúde e que cada hospital deve seguir aquilo e pode complementar. Lembram que a gente falou no semestre passado em bioética, né, em problemas atuais de bioética, que a gente tinha os 9 certos, mas já existem alguns locais que trabalham com 13 certos. Né? Então, o que está na Anvisa, né, o que está documentado hoje são os 9 certos. Se cair em concurso, são os 9 certos. Mas já existem situações onde foram mais rigorosos, né, e complementaram aquilo, certo? Então, isso pode acontecer também. E aí, como eu havia dito, diferenças nas leituras entre aparelhos caem nessa mesma categoria da questão da variabilidade interobservador. Então, usar mesmo marca e modelo ajuda a contornar. E lembrando, mantendo sempre esses equipamentos calibrados, para que o erro não seja, né, feito pelo erro do equipamento. E aí é necessário, né, decidir como medir. Ou seja, na sua pesquisa, lembrem-se sempre disso, né? Quando eu estou sempre batendo nessa tecla. Vocês precisam avaliar de acordo com o trabalho de vocês. Então, perguntem a si mesmos: qual a precisão que eu necessito? Ou seja, você vai, vamos supor, fazer um trabalho com um recém-nascido prematuro extremo. O bebezinho ali está com 500 gramas. Você vai trabalhar com ele, né, em relação ao peso. Você vai usar quilos ou você vai usar gramas? O que é que vocês me dizem? Gente? Gramas. Gramas. Por quê? Porque qualquer graminha mais ou menos vai fazer uma diferença vital para aquele bebezinho. Né? A vida ou a morte dele pode estar definido ali por aquelas graminhas a mais que ele está ganhando ou que ele está perdendo. Tá? Agora, se eu vou fazer um trabalho com adultos, eu uso quilo ou eu uso grama? Os dois, quilograma. Não, ou você usa um ou você usa outro. Então vai no quilo. Tá? Então, no caso de um adulto, a gente usa quilo. Por quê? Porque nosso peso ele varia durante o dia. Um exemplo, você acorda, né? Vai no banheiro ali, descarrega a bexiga, né? Quando acordou, e aí você se pesa. Você está pesando X. Aí você tomou café, saiu para trabalhar, lanchou, voltou para casa, almoçou e vai se pesar de novo. Tá o mesmo peso que você tinha quando você acordou? Você se pesou logo cedo? Não, professora. Não vai estar o mesmo quilo, não. Vai sempre aumentar uma coisinha. Porque ele não se alimentou. Uma coisona, né? Não se alimentou, não passou o dia todinho, né? Comendo, fazendo as coisas. Exatamente. Então, não vai fazer diferença, vamos dizer assim, na saúde de um indivíduo adulto, 1 quilo ou alguns gramas que vão estar variando naturalmente durante o dia, certo? Então, é necessário se ter cuidado e atenção para definir qual unidade de medida você vai estar usando na sua pesquisa e se usar um tipo de unidade, você tem que manter ela do início ao fim. Então, pegando até o exemplo de Mônica, desculpa. Aqui. Pegando até o exemplo de Mônica, eu não posso usar no mesmo trabalho quilo e grama, tá? Porque, vamos supor, se eu for falar de 1 quilo, vai ser 1.000 gramas, né? Ou eu vou botar 1 kg, ou então 1.000 G, certo? Para escrever 1.000 quilos, ou 1 quilo, ou vai ser 1 kg ou
1.000 gramas. Na balança dá o mesmo peso. Só que se eu apago as unidades e eu tenho 1 e no outro eu tenho 1.000, eu vou identificar como aquela pessoa está falando da mesma unidade. Então, se eu tenho uma tabela, vamos supor, e naquela tabela tiver quilos e tiver gramas, quem vai olhar aquela tabela vai achar que você está falando uma única medida, uma única unidade de medida, ou só quilos ou só gramas. E aí, na hora de interpretar os resultados, vai dar tudo errado, certo? Então, por isso que é importante ter atenção e utilizar a mesma unidade de medida durante o trabalho todo. E aí, a última perguntinha da atividade 3, que é a questão 4, que é a última pergunta do TED, certo? Semana que vem eu envio o link para vocês para responderem o TED. E a pergunta é: como eu quero registrar meus dados? Então, vamos supor que você vai fazer uma coleta de campo, um estudo de campo, e aí você vai fazer uma entrevista. Como que você vai registrar essa entrevista? Você vai gravar? Vai ser vídeo? Vai ser só o áudio? Você vai fazer outro tipo de coleta de dados? Então, como que você vai registrar aquelas informações? Você vai registrar no seu caderno? Se for uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, os artigos, os livros que vocês vão estar lendo, vocês vão estar anotando as informações, né, no caderno, no computador. Então, como você quer registrar os seus dados, certo? Essa é a última perguntinha. E aí, para finalizar, Simon se despede de vocês, lembrando que próxima aula não haverá aula ao vivo, tá? Eu estarei cirurgiada de atestado, então eu vou enviar para vocês o link da aula referente à citação e referência, certo? E aí vocês assistam e aí já vão ter uma noção de como fazer. O material da aula no slide já foi enviado, certo? E aí vai estar orientando vocês, né, a como fazer corretamente, evitando plágio. E com isso, vocês já podem estar adiantando a parte escrita do trabalho de vocês. Certinho? Alguma dúvida, pessoal? Não, obrigada, professora. Nada. Professora, essa gatinha parece com minha Nininha, minha gatinha. Eu tenho uma branquinha assim também. Esse é meu Simon, que semestre passado perdeu a patinha, ou o ano passado perdeu a patinha, teve que amputar. Sofreu um acidente, mas foi a patinha de trás. Ele é muito lindo. Ele tem uma personalidade forte, olha o jeitão dele. Então, gente, alguma dúvida? Não? Não, professora, não, professora. Só tenho a agradecer a senhora. Muito obrigada por tudo. Então, gente, tenham um excelente final de semana. Boa noite. Se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração. E se Deus quiser, a gente se encontra nas próximas aulas. Bom? Tchau, tchau. Tá bom, professora. Bom final de semana. Boa cirurgia, viu? Que dê tudo certo, professora. Deus quiser. Amém. Tudo certo. Em nome de Vai dar, Jesus. tenha fé em Deus, vai dar tudo certo. Pronto, quarta-feira, então, se alguém tentar falar comigo eu não responder, é porque minha cirurgia vai ser na quarta, tá? Então, provavelmente só vou pegar no celular na quinta, porque eu vou estar anestesiada, não sei o quê, então não vou querer me estressar, tá certo? Vou orar pela senhora. Obrigada, Mônica. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, prof. Tchau.